Deixa eu te fazer uma pergunta que muita gente tem vergonha de responder em voz alta. Você sofre de prisão de ventre com frequência? Tem aquela sensação de barriga inchada que não passa, aquele desconforto abdominal constante, aquela sensação de que tem alguma coisa presa que não sai? Não importa o que você faça, você vai ao banheiro com dificuldade, sente que não esvazia completamente ou passa dias sem conseguir evacuar direito. Se você se identificou com alguma dessas situações, quero que você saiba que você não está sozinho. A constipação intestinal é um dos problemas de saúde mais comuns no Brasil e no mundo, afetando aproximadamente 30% dos adultos brasileiros de forma crônica. E a maioria das pessoas trata esse problema da forma errada, recorrendo a laxantes químicos que criam dependência, piorando o funcionamento do intestino a longo prazo. Eu sou a doutora Clara e hoje eu vou te mostrar o que realmente funciona para limpar o intestino de forma natural, eficaz e sem prejudicar o seu organismo. Vou te explicar como o intestino funciona, por que ele trava, o que você pode fazer hoje mesmo para destravar e quais são os alimentos e hábitos que a ciência comprovou que funcionam melhor do que qualquer laxante. Fica comigo até o final, porque no final desse vídeo eu vou te dar um protocolo completo de limpeza intestinal natural que você pode começar hoje mesmo, sem gastar nada, sem precisar de remédio e que vai fazer o seu intestino funcionar como deveria. Me conta nos comentários agora, você sofre de constipação com frequência? Quantas vezes por semana você vai ao banheiro? Escreve aqui, porque entender a realidade do meu público me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo relevante para o que você realmente precisa. Antes de falar sobre as soluções, preciso que você entenda como o intestino funciona, porque muita gente tem uma ideia errada sobre o que é normal e o que não é. O intestino é um tubo de aproximadamente 8 metros de comprimento que vai do estômago até o ânus. O intestino delgado tem em torno de 6 metros e é responsável pela digestão e absorção dos nutrientes. O intestino grosso, o cólon, tem em torno de 1,5 metros e é responsável por absorver água e eletrólitos do que sobrou da digestão e compactar o material para formar as fezes. O tempo que leva desde a ingestão do alimento até a eliminação pelas fezes se chama tempo de trânsito intestinal. Em pessoas saudáveis, esse tempo é de aproximadamente 24 a 72 horas. Ir ao banheiro 1 a 3 vezes por dia é considerado normal. Ir uma vez a cada 2 dias também pode ser normal para algumas pessoas, desde que a evacuação seja fácil, completa e sem dor. O que não é normal é passar mais de 3 dias sem evacuar. Não é normal ter que fazer força excessiva. Não é normal sentir que o esvaziamento foi incompleto de forma recorrente. Não é normal ter fezes muito duras, ressecadas, em formato de bolinhas. E não é normal ter dor ao evacuar. Quando o trânsito intestinal fica lento, as fezes ficam mais tempo no intestino grosso. Quanto mais tempo ficam lá, mais água é absorvida, mais elas ficam duras e mais difíceis de eliminar. E as bactérias que habitam o intestino continuam fermentando o material fecal, produzindo gases que causam aquela distensão abdominal dolorosa e incômoda. Além do desconforto imediato, a constipação crônica tem consequências para a saúde que vão muito além do intestino. Estudos mostram que a constipação crônica está associada a maior risco de hemorroidas, de fissuras anais, de diverticulite, de prolapso retal e até de câncer coloretal quando persistente por muitos anos sem tratamento adequado. E tem mais. O intestino é chamado de segundo cérebro, e com razão. Ele contém mais de 100 milhões de neurônios e produz aproximadamente 95% de toda a serotonina do corpo, que é o neurotransmissor do bem-estar e do humor. Quando o intestino não funciona bem, o humor é afetado, a ansiedade aumenta, a concentração diminui, o cansaço piora. É uma conexão bidirecional. O intestino afeta o cérebro e o cérebro afeta o intestino. Um estudo publicado no Journal of Neurogastroenterology and Motility mostrou que pessoas com constipação crônica apresentavam significativamente mais sintomas de ansiedade
ansiedade e depressão do que pessoas com funcionamento intestinal normal, e que o tratamento eficaz da constipação melhorava não só os sintomas intestinais, mas também o humor e a qualidade de vida de forma geral. Agora vamos falar sobre as causas mais comuns da constipação, porque identificar a causa é o primeiro passo para resolver o problema de forma definitiva. A causa número 1 é a falta de fibras na alimentação. E esse é o problema mais comum e mais facilmente resolvível de todos. As fibras alimentares são carboidratos que o corpo humano não consegue digerir. Elas passam pelo intestino delgado sem serem absorvidas e chegam ao intestino grosso, onde tem dois papéis fundamentais. As fibras insolúveis, presentes nas cascas de frutas, nos vegetais e nos grãos integrais, aumentam o volume das fezes e aceleram o trânsito intestinal, funcionando como uma vassoura que empurra o conteúdo intestinal para frente. As fibras solúveis, presentes na aveia, nas leguminosas, nas frutas como maçã, pera e banana, formam um gel viscoso que lubrifica o intestino, amolece as fezes e alimenta as bactérias benéficas da microbiota intestinal. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é consumir pelo menos 25 a 30 gramas de fibra por dia, mas estudos mostram que o brasileiro médio consome menos de 15 gramas por dia, menos da metade do necessário. E a consequência direta dessa deficiência é exatamente a constipação que afeta 1/3 da população. A causa número 2 é a desidratação. As fezes são compostas por aproximadamente 75% de água. Quando você não bebe água suficiente, o intestino grosso absorve mais água do conteúdo intestinal para compensar a desidratação do organismo, deixando as fezes mais secas, mais duras e mais difíceis de eliminar. Muitas pessoas que sofrem de constipação crônica simplesmente não bebem água suficiente ao longo do dia. Tomam café, tomam refrigerante, tomam suco, mas água pura mesmo, em quantidade suficiente, não bebem. E a solução pode ser tão simples quanto aumentar a ingestão de água para 1,5 litro a 2 litros por dia. A causa número 3 é o sedentarismo. O movimento físico estimula diretamente a motilidade intestinal, que é o conjunto de contrações musculares que empurram o conteúdo pelo intestino. Quando você se exercita, os músculos abdominais se contraem, massageiam o intestino e estimulam o peristaltismo, que é o movimento de onda que o intestino faz para mover o seu conteúdo. Pessoas sedentárias têm intestinos mais lentos, e o simples ato de caminhar 30 minutos por dia pode fazer uma diferença enorme no funcionamento intestinal. Um estudo publicado no Scandinavian Journal of Gastroenterology mostrou que aumentar a atividade física de forma moderada reduzia o tempo de trânsito intestinal e melhorava significativamente os sintomas de constipação em adultos sedentários. Me conta nos comentários, você pratica alguma atividade física regularmente? Escreve aqui, porque o movimento é um dos remédios mais baratos e mais eficazes para o intestino. A causa número 4 é ignorar a vontade de ir ao banheiro. Esse parece óbvio, mas é surpreendentemente comum. Muita gente, especialmente quem trabalha o dia todo fora de casa, tem vergonha de usar o banheiro no trabalho, ou simplesmente não tem tempo e segura a vontade de evacuar quando ela aparece. O problema é que o reflexo de evacuação é uma resposta do corpo que tem uma janela de oportunidade. Quando você ignora essa vontade repetidamente, o reto aprende a não sinalizar mais, o reflexo vai se atenuando e o corpo para de dar o sinal com a mesma força. Com o tempo, a pessoa precisa fazer cada vez mais força para evacuar. As fezes ficam mais tempo no cólon, ficam mais duras e o ciclo da constipação se instala. Sempre que sentir vontade de evacuar, vá ao banheiro. Não segure. Respeite o sinal do seu corpo. A causa número 5 é o uso excessivo de laxantes. E aqui está o grande paradoxo. Muitas pessoas que sofrem de constipação recorrem a laxantes com frequência. Acham que estão resolvendo o problema, mas na verdade estão piorando.
Os laxantes estimulantes, como aqueles à base de sena, bisacodil e cáscara sagrada, que são muito comuns no Brasil, funcionam forçando as contrações do intestino de forma artificial. Com o uso repetido, o intestino perde progressivamente a capacidade de se contrair sozinho, tornando-se dependente do estimulante externo para funcionar. Isso se chama síndrome do intestino preguiçoso induzida por laxante, e é uma condição real e documentada que paradoxalmente piorou a constipação de muitas pessoas que tomaram laxante por anos. Se você usa laxante com frequência, converse com um médico sobre como retirar esse medicamento de forma gradual e substituir por estratégias naturais que eu vou te mostrar agora. A causa número 6, que muita gente desconhece, é o desequilíbrio da microbiota intestinal. O intestino humano abriga aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos, principalmente bactérias, que compõem a microbiota intestinal. Essa comunidade de bactérias é essencial para o funcionamento saudável do intestino. Bactérias benéficas, como Lactobacillus e Bifidobacterium, produzem substâncias que nutrem as células do intestino, regulam a motilidade intestinal, protegem contra bactérias patogênicas e produzem vitaminas essenciais como a vitamina K e algumas vitaminas do complexo B. Quando a microbiota está desequilibrada, com predominância de bactérias nocivas e deficiência das benéficas, a motilidade intestinal é afetada, a produção de gases aumenta, a inflamação da mucosa intestinal aumenta e a constipação pode se tornar crônica. Os principais fatores que desequilibram a microbiota são o uso de antibióticos, especialmente quando repetido, uma alimentação pobre em fibras e rica em ultraprocessados, o estresse crônico, a falta de sono de qualidade e o consumo excessivo de álcool. Agora, vamos falar sobre o que realmente funciona. O que a ciência comprova que limpa o intestino de gases e fezes acumuladas de forma eficaz, natural e segura. O primeiro e mais poderoso de todos é a água morna com limão em jejum. Beber um copo de água morna com o suco de meio limão logo ao acordar, em jejum, antes de qualquer coisa, é uma das estratégias mais simples e mais eficazes para estimular o movimento intestinal. A água morna estimula o peristaltismo intestinal, de forma reflexa. O calor ativa os receptores do trato digestivo que sinalizam ao intestino para começar a se mover. O limão tem efeito ligeiramente laxante, estimula a produção de bile pelo fígado, que é um dos principais lubrificantes naturais do intestino, e tem ação alcalinizante que melhora o ambiente intestinal para as bactérias benéficas. Um estudo publicado no Journal of Neurogastroenterology mostrou que a ingestão de água morna logo ao acordar reduzia significativamente o tempo de trânsito intestinal e aumentava a frequência de evacuações em pacientes com constipação crônica, comparado com água fria ou com nenhuma ingestão de líquido ao acordar. O segundo alimento que limpa o intestino de forma extraordinária é a aveia, especialmente a aveia em flocos consumida regularmente no café da manhã. A aveia é rica em beta-glucano, um tipo específico de fibra solúvel que forma um gel viscoso no intestino. Esse gel captura a água, amolece as fezes, lubrica as paredes intestinais e alimenta diretamente as bactérias benéficas da microbiota, especialmente as Bifidobacterium. Um estudo publicado no World Journal of Gastroenterology mostrou que o consumo diário de aveia reduzia significativamente os sintomas de constipação e aumentava a frequência de evacuações em adultos com constipação funcional. O terceiro é a mamão-papaya. A mamão é um dos alimentos mais eficazes contra a constipação que existem, e isso não é só folclore, é ciência. A mamão contém uma enzima chamada papaína que facilita a digestão das proteínas, mas o que mais importa para a constipação é que a mamão é rica em fibras, tem alto teor de água e contém vitamina C em quantidade que tem efeito osmótico leve no intestino, atraindo água para o conteúdo intestinal e amolecendo as fezes.
Um estudo publicado no jornal Neuroendocrinology Letters, que avaliou adultos com constipação crônica que consumiam preparação à base de mamão diariamente, mostrou melhora significativa na consistência das fezes, na frequência de evacuações e na sensação de esvaziamento completo após 4 semanas de consumo regular. O quarto é a ameixa seca. A ameixa seca é talvez o laxante natural mais estudado e mais comprovado cientificamente. Ela contém sorbitol, que é um álcool de açúcar com efeito osmótico, que atrai água para o intestino, além de fibras e difenilizatim, uma substância que estimula diretamente a contração do intestino de forma natural e segura. Um estudo randomizado publicado no jornal Alimentary Pharmacology and Therapeutics comparou a ameixa seca com Psyllium, que é um suplemento de fibra muito prescrito por médicos, no tratamento da constipação crônica. O resultado foi que a ameixa seca foi significativamente mais eficaz do que o Psyllium em aumentar a frequência de evacuações e melhorar a consistência das fezes. Comer de 4 a 6 ameixas secas por dia, de preferência hidratadas em água durante a noite anterior, pode resolver a constipação na maioria dos casos. O quinto é o azeite de oliva extra virgem em jejum. Uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem tomada em jejum pela manhã lubrica o intestino de dentro para fora. O azeite estimula a produção de bile e de colecistocinina, hormônios digestivos que estimulam a contração da vesícula biliar e o movimento intestinal. Além disso, os ácidos graxos do azeite lubrificam as paredes do intestino e amolecem as fezes, facilitando a passagem. Um estudo publicado no Journal of Renal Nutrition mostrou que o azeite de oliva foi comparável ao azeite mineral, que é um laxante clássico prescrito por médicos, na melhora dos sintomas de constipação, com a vantagem de ser um alimento natural com múltiplos outros benefícios para a saúde. Se esse vídeo está te ajudando, aperta o botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda demais esse conteúdo a chegar para mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Me conta também de qual estado você está me assistindo agora. Escreve nos comentários, adoro saber de onde vem o meu público. O sexto é o kefir e os probióticos fermentados. O kefir é uma bebida fermentada produzida a partir de leite ou água com grãos de kefir, que contém dezenas de espécies de bactérias benéficas e leveduras. É um dos probióticos naturais mais potentes que existem e tem efeito comprovado sobre a microbiota intestinal e sobre a constipação. Um estudo publicado no Nutrients Journal, que acompanhou adultos com constipação crônica que consumiam kefir diariamente por 4 semanas, mostrou aumento significativo na frequência de evacuações, melhora na consistência das fezes e redução do tempo de trânsito intestinal comparado com o grupo controle. O mecanismo é a recolonização do intestino com bactérias benéficas que regulam a motilidade e reduzem a inflamação da mucosa. Se você não tem acesso ao kefir, o iogurte natural sem açúcar com culturas vivas também tem efeito probiótico, embora menos potente. Consuma diariamente para manter a microbiota equilibrada. O sétimo elemento do protocolo é a posição correta no banheiro. E esse é um detalhe que muda completamente a eficiência da evacuação e que quase ninguém fala. O ser humano evoluiu para evacuar agachado, com os joelhos acima do nível do quadril. Essa posição alinha o reto em um ângulo que facilita a passagem das fezes sem esforço. O vaso sanitário moderno coloca o corpo em ângulo de 90 graus, que não é a posição mais eficiente para evacuar e força um esforço maior. A solução é simples e barata. Coloque um banquinho de 20 a 25 centímetros de altura embaixo dos pés quando estiver no vaso sanitário. Isso eleva os joelhos acima do nível do quadril, simulando a posição de agachamento natural e facilitando enormemente a evacuação. Um estudo israelense publicado no Digestive Diseases and Sciences comparou a evacuação em posição sentada convencional com a posição de agachamento simulada pelo banquinho.
O resultado foi que, na posição de agachamento, o esforço necessário para evacuar era significativamente menor, o tempo gasto no banheiro era menor e a sensação de esvaziamento completo era maior. Agora, deixa eu te dar o protocolo completo que você pode começar hoje. Ao acordar, beba um copo de água morna com suco de meio limão em jejum. Espere 15 a 20 minutos antes de tomar café ou comer qualquer coisa. No café da manhã, coma uma porção de aveia em flocos, de preferência com mamão ou com ameixa seca hidratada. Adicione uma colher de sopa de azeite extra virgem. Pode ser por cima da aveia ou direto na colher antes de comer. Ao longo do dia, beba pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água. Distribua ao longo do dia, não tente tomar tudo de uma vez. Inclua na sua alimentação diária vegetais, frutas com casca sempre que possível, leguminosas como feijão e lentilha, e grãos integrais. Esses alimentos são a base de uma microbiota saudável e de um intestino que funciona bem. Caminhe pelo menos 30 minutos por dia. Não precisa ser corrida, não precisa ser academia. 30 minutos de caminhada regular fazem uma diferença enorme no funcionamento intestinal. Consuma kefir ou iogurte natural com culturas vivas todos os dias para manter a microbiota equilibrada. Nunca segure a vontade de ir ao banheiro. Quando o sinal vier, atenda. Use o banquinho embaixo dos pés para otimizar a posição de evacuação. Se depois de 4 a 6 semanas aplicando esse protocolo o problema persistir, procure um médico para descartar causas secundárias de constipação como hipotireoidismo, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn ou outras condições que precisam de tratamento específico. O seu intestino é o reflexo da sua saúde como um todo. Quando ele funciona bem, você dorme melhor, tem mais energia, o humor melhora, o sistema imunológico funciona melhor. Quando ele não funciona, tudo mais sofre junto. Cuide do seu intestino como você cuida do resto do corpo. Com atenção, com alimentação adequada, com movimento e com paciência. Os resultados vêm e, quando vêm, a diferença na qualidade de vida é enorme. Me conta nos comentários qual dessas estratégias você vai experimentar primeiro: a água morna com limão, a ameixa seca, o kefir ou o banquinho? Escreve aqui, porque saber que esse conteúdo está gerando mudanças reais é o que me motiva a continuar trazendo informação de qualidade toda semana. Eu sou a doutora Clara. Obrigada por estar aqui. Cuide do seu intestino, cuide da sua saúde e cuide de quem você ama. Um abraço forte.